Glória a Deus pela manhã maravilhosa que nós tivemos. O Senhor tem nos levado a jejuar. Irmãos, eu falo isso para você entender que os tempos mudaram, mas algumas coisas permanecem as mesmas. Oração, jejum, meditação na palavra, sacrifício, isso é importantíssimo para a gente ser bem sucedido na vida verdadeira, que é a vida espiritual. A outra é secundária, a vida secular. Se você não tiver com a vida espiritual em dia, a sua vida no trabalho, na escola, no dia a dia, longe da igreja, vai ser um caos, ok? Então, em nome de Jesus, nós precisamos crescer. Nós continuamos com a nossa série Sinais, Prodígios e Maravilhas. A mensagem quarta, a gente teve a primeira, atendido no dia da aflição, todos nós precisamos, se nós formos obedientes. O milagre da transformação só se eu for obediente. A tempestade acalmada só vai acalmar se você for obediente. E hoje é a quarta. Vamos tentar de novo, já que de repente em alguma das outras aí nessa vida nossa, a gente teve os nossos vacilos por ignorância de conhecimento. Com relação ao Dix, ninguém mais aqui é ignorante e recebeu a orientação do pastor. Então assim, a partir de agora, você quer ser abençoado? Você quer ser atendido no dia da aflição? Você quer receber milagre e ser transformado? Você quer sentir a paz que excede todo o entendimento na tribulação, na luta, na dor? É através da obediência que o Senhor vai acalmar a sua vida. Essa semana uma pessoa falou assim: pastor, mesmo diante dessa situação terrível que aconteceu, eu estou feliz. Tipo assim, eu estou em paz. Cara, isso é a paz que excede todo o entendimento. Tem gente experimentando ela. E sabe onde a gente experimenta isso? É na crise. É na dor, é na angústia. Então, se você não experimentou ainda, vamos tentar de novo. A gente já pregou mais ou menos sobre um tema parecido com esse algumas vezes. E o texto que nós vamos ler em João 5, de 1 a 15, que você já abriu aí, nós já lemos esse texto, você conhece ele, mas nós vamos ver uma nova perspectiva pelo Espírito Santo. João 5, João, o apóstolo amado, o quarto evangelho, 5, de 1 a 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que descesse no tanque, depois de agitadas as águas, era curada de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus ouviu, deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Pergunta simples. Você quer ser curado? É sim ou não? A pergunta é simples. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus, os religiosos, os pastores da época, disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido carregar maca. Mas o homem que era o ex-paralítico, mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?
O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Nós já estudamos sobre esse texto. São sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez e Jesus continua fazendo. A proporção hoje é muito menor de curas, de milagres e maravilhas. Por quê? Porque nós temos a palavra que liberta, a palavra verdadeira, foi falada hoje de manhã. A palavra verdadeira, a verdade que transforma, a verdade que precisa ser ministrada, a verdade que nós ouvimos e que precisa fazer diferença nas nossas vidas. 38 anos, vivendo um costume que os judeus, alguém inventou esse costume ali, não se tem notícia de ninguém que foi curado. São falácias que descia um anjo e agitava, e quem pulava primeiro era curado. E isso foi uma amarração do Satanás que prendeu o ex-paralítico por 38 anos. Aparentemente ele tentou toda vez, mas 38 anos esperando na beira de uma piscina, aonde devia ter um odor terrível, porque ali só ficavam os mais miseráveis, os deixados pela sociedade. E o diabo usou esse folclore por 38 anos para segurar essa pessoa. Mas chegou Jesus, e como já foi dito hoje aqui, no meio da multidão Jesus te enxerga. Jesus nos enxerga, Jesus nos conhece, Ele sabe o que tem de mais profundo, secreto, escondido dentro dos nossos corações. Ele sabe, você sabe e Ele sabe. Nem todo mundo sabe, mas pelo menos você e Ele sabe. E Ele hoje, Ele nos chama para tentar de novo. Vamos tentar de novo. Você tentou até agora, eu não sei quantos anos que você está na sua luta, mas Ele nos chama para tentar de novo e faz aquela pergunta que a gente gosta de ouvir e tem dificuldade para responder, com humildade: você quer ser curado? Você precisa ser original na sua resposta. Não dá para ser um meio crente e dar uma meia resposta, porque com Deus não existe a possibilidade da gente conseguir enganá-lo. Não tem essa possibilidade. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele sabe dos nossos secretos. Ele sabe das nossas angústias, das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Ele sabe de tudo. A história desse ex-paralítico nos lembra das lutas e das incertezas que enfrentamos em nossas próprias vidas. Algumas há pouco tempo e algumas há muito tempo. Nós, os mais velhos, temos lutas mais velhas. A galera mais jovem tem as lutas mais jovens porque eles são jovens. Mas quando se chegarem na nossa idade, se chegarem, não é que eu quero a morte dos jovens, não. É que Jesus pode voltar antes. Mas se de repente vocês tiverem a oportunidade de ver mais 50, essa galerinha aqui, 50, essa ali vai ter 64, daqui 50 anos, ela vai ter história para contar para os netos dela, para os filhos e para os netos, e de repente para a igreja, como uma ministra, uma serva do Senhor. Então a gente precisa entender que a gente tem as nossas lutas. E por que a gente não alcançou até agora? Que de repente a gente tentou errado. A gente está tentando errado. Às vezes a gente está tentando errado. Também somos lembrados de muitas tentativas frustradas de buscarmos encontrar a solução para as nossas dores mais profundas. E às vezes a gente tenta sozinho. A gente tenta sozinho. A gente tem Jesus o tempo todo com a gente,
dentro da gente, do lado da gente, em cima, de todos os lados, dentro, fora. Ele está o tempo todo, porque Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, mas tem que ser da forma certa. Tem que ser da forma certa, deixar os folclores, os costumes, a cultura nossa é a Bíblia, a palavra da verdade. Então hoje, em nome de Jesus, a gente quer profetizar para você que você vai ser curado em nome de Jesus, curado nas emoções, curado no seu sangue ruim, no seu estilo terrível, no meu, no seu. Hoje Ele quer nos curar, hoje Ele quer nos curar, e a gente tem que desejar essa cura. Nós não somos perfeitos, aqui a gente está tudo no mesmo nível, só na hora do julgamento que os líderes vão apanhar primeiro, mas a gente está debaixo do mesmo pastoreio, que vê tudo. Ele vê o seu dix, ele vê as suas postagens fakes, que fazem outros pecarem com os seus fakes. Você peca com fake e você faz outros pecarem vendo você fazendo fake. A gente precisa mudar. Não vai ser no tanque, não, é lapada pessoal. Deus não vai precisar de tanque de água, Ele está falando, Ele está ministrando para nós essa necessidade, para você buscar andar na linha do Senhor, para alcançar a cura. Seja qual for a cura, Ele é especialista em todos. Ele é um clínico geral, especialista em tudo quanto é tipo de coisa, de doença mental, emocional, física, financeira, tudo. Mas você pode estar há 38 anos, seja qual for o seu tempo, esperando e não alcançou. Por quê? Porque a gente às vezes é fake. Às vezes a gente tem uma vida dix, a gente tem uma aqui, outra em casa, outra no trabalho, outra na escola, outra com o namorado, a namorada. Não podemos, de maneira nenhuma. Assim como Jesus chegou na vida daquele paralítico junto ao tanque de Betesda e realizou o milagre, Ele também quer chegar em sua vida hoje. Todas as nossas ministrações chegam nesse ponto final. Ele quer chegar na sua vida e quer te curar. Ele quer libertar você dessa maldição hereditária de ruindade, de excesso de ira, de excesso de ataques que nós temos, excesso de achismo. Não existe achismo para o cristão genuíno. Nós precisamos ser autênticos, e nossa autenticidade mostra que nós somos o espelho de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Se as pessoas não verem Cristo em nós, nem adianta tentar de novo, porque você é falso. Você foi feito na China, você não foi feito de Deus, no céu. Eis que eu faço nova todas as coisas, quem crê em mim será transformado. Quem me aceitou será feito um filho de Deus. A gente foi feito ali, ou a gente foi feito lá. Não tem como enganar isso. Tente mais uma vez, mas agora vamos tentar com Jesus. Você está batendo na porta há quantos anos? Faça uma avaliação. Não viva de folclore, não viva de dix, de fake. Viva a verdade. O verdadeiro habita em nós, o santo habita em nós, Ele está o tempo todo conosco. Então assim, eu gostaria que tivesse mais pessoas aqui, porque tem mais dix que não vieram hoje. Há quanto tempo você está sofrendo? Você sabe, esse 38 anos é muito tempo. É muito tempo. Eu tenho com a Renata 36 anos juntos, e são 36, quase 37 de crente. É um bom tempo. A maioria dos jovens não tem 30 anos aqui, né?
A gente já viveu um bom tempo. E a gente tem coisas que a gente quer alcançar ainda. Mas a gente sabe que tem coisas que nós não vamos alcançar porque vai desviar a gente do propósito. Tem coisa boa que a gente quer que vai desviar a gente do propósito, e Deus sabe disso. Quantas vezes você já tentou resolver seus problemas na sua força? Eu acho que deve ser assim. Amanhã eu vou agir assim. Amanhã fulano vai chegar, quando fulano chegar e querer me pressionar, eu já vou virar no giraia e vou derrubar ele, porque eu já montei a estratégia e eu vou pegar ele. Quando ele tentar me derrubar, eu dou uma virada, jogo ele no chão, na sua força. Você vai jogar ele no chão, ele vai levantar e vai te dar uma regolpeada. E de repente você não está preparado para a segunda, você só está preparado para a primeira. Você está preparado para o primeiro round, não para o segundo. E daí você vai apanhar de novo do inimigo. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Quantas tentativas frustradas você já experimentou? Um monte. Quanto mais velho, mais tentativa, mais experiências com erro nós temos. Mas com Jesus vai ser diferente. Não dá para ser diferente. Vai ser diferente. Tente mais uma vez agora com Jesus. Ponto 1. Tente mais uma vez com Jesus. Agora, reconhecendo a compaixão dele por você. Gente, o amor dele é imenso. Quem de nós pode bater no peito e dizer: eu mereço o que Jesus está me dando? É tudo graça. Qual foi o termo usado aqui hoje? Foi o João, né? Gratidão, né? Gratidão. A graça é um presente de Deus. E nós precisamos ser gratos. Ah, pastor, eu não tenho motivo para ser grato. Tem sim, você está aqui, está vivo. Se você já tivesse morto, quem sabe? Se você vai para lá ou vai para cá, você sabe da sua vida. Mas se você está vivo, você tem que ser grato a Deus, porque Ele está derramando graça sobre a sua vida. Ele está pedindo para você tentar de novo, mas tentar com Ele e ser mais original, ser mais autêntico. O mundo é todo fake hoje. Tudo é fake. E às vezes a gente entra nessa vibe. Não, é normal. É normal ter dois Instagram. É normal. Não é normal. Para crente não. Para os filhos das trevas sim. Mas para os filhos da luz não. De maneira nenhuma. E mesmo a gente falhando, errando, a compaixão dele continua garantindo a nossa vida, a nossa vitória. João 5, 6. Quando o viu deitado, Jesus o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus viu aquele homem. Jesus se dirigiu no meio da multidão. Jesus tomou a iniciativa e foi naquele camarada. Por que ele foi naquele camarada? Tinha mais gente lá. Por que só foi descrito essa? Ele curou, o texto diz que ele curou e de repente ele desapareceu daquele local. Ele não curou todo mundo. Ele curou um paralítico ali. E tinha muita gente ali. Quem sabe esse cara tinha algum conhecimento de Deus? E ele, 38 anos ali, ele começou a compreender que aquilo ali era um folclore, que aquilo ali não era real e que ele nunca seria curado ali. Será que ele já não tinha ouvido falar desse grande profeta que tinha se manifestado em Israel com um poder de curar, que tinha autoridade? Será que ele não fez uma pequena oração? Ou como lá no The Chosen, né? Ele tem um parente que é discípulo no The Chosen, né? De repente esse parente falou com ele: tudo é possível. A gente não estava lá. E não dá para Deus escrever detalhadamente tudo o que aconteceu na Bíblia, porque a gente já não lê esse livro grosso desse jeito. A gente mal lê esse livro. Uma boa parte aí não leu esse livro nenhuma vez. Já pensou se ele resolve fazer um livro que é isso, assim, desse tamanho?
Aí você vai olhar para o livro, desanimei, não dá. Mas ele continua tendo compaixão de você. E ele fala para você, você precisa mudar, você precisa tentar de novo, tenta com ele. Jesus viu esse homem. O que quer dizer? Ele vê você no meio dessa multidão, dos 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, ele te vê, ele te conhece. Você pode achar que não, mas a palavra de Deus diz que ele te conhece pelo nome. E esse Deus é tão poderoso, é tão maravilhoso, que ele sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Eu não consegui contar. Seria burrice da minha parte dizer que tentei, né? Perder tempo tentando contar os fios de cabelo da minha cabeça. Tem pelo menos 2 cabeças aqui que dá para contar. O resto não dá. A gente vai perder tempo, desnecessário. Essa pergunta, além de mostrar toda a compaixão, você quer ser curado, de Jesus, é um chamado à fé para curar e para você viver a vida eterna hoje. Você precisa, você cristão, você crente em Jesus Cristo, você que aceitou Jesus como Salvador, você que está tentando ser uma pessoa, um discípulo genuíno, você tem a vida eterna. Agora, se você tem dúvida da vida eterna, é porque você ainda não é um discípulo genuíno de Jesus. Hoje é dia de tentar de novo. Vamos tentar de novo com Ele e sair daqui com certeza da salvação em Cristo Jesus. Aí a certeza da salvação envolve transformação, como a gente já falou. A compaixão dele está derramada sobre nós. Nós precisamos entender que Ele nos ama, que Ele tem uma compaixão, uma graça sobrenatural para cada um de nós, uma paciência muito maior do que a paciência de Jó. Jesus tem profunda compaixão por cada ser humano, e nos vê, nos conhece, se importa com cada detalhe da nossa vida. Ele sabe cada pensamentozinho que você tem, Ele sabe cada passo, qual o objetivo dos passos que você escolheu dar, Ele sabe cada olhar seu, cada fala, Ele sabe tudo. Não dá para esconder dele nada. Isso é terrível, porque nós somos bons, mas de vez em quando nós somos maus. Não é fácil. Quando você está abatido, é a compaixão do Senhor que te levanta. Compaixão do Senhor. O olho de Jesus não está distante, ou ele é indiferente com a sua dor. Não, não, não. Se nós, sendo homens, sendo humanos, nós temos compaixão das pessoas. A gente sofre quando a gente vê alguém doente, quando a gente vê mal. Vou citar, mas com muito amor. Quando eu falei para a Camila essa semana que a Victória estava no hospital de novo, ela manifestou uma palavra de compaixão. Tadinha da Vicky, ela falou alguma coisa disso, nossa. Ela não sei se sabe, a mãe dela mandou 2 fotos para mim, uma dela deitada e outra do pé com a meia preta. A do pé com a meia preta eu busquei discernimento espiritual, eu busquei descobrir qual que é o mistério, mas eu não entendi. Não sei se ela estava com um chulezinho, brincadeira. Mas hoje, quando nós falamos alguma coisa, o Teles manifestou uma necessidade, uma angústia, um sofrimento, pedindo ajuda. Quando a Camila orou, a Camila chorou. Chorou de raiva, chorou de compaixão. Choramos de compaixão. Isso é igreja, isso é transformação. É reconhecer que Jesus habita em nós, e nós precisamos ter compaixão dos outros, como Ele tem compaixão de nós primeiro. Então você precisa tentar de novo. Você precisa sofrer com angústia, o sofrimento de quem está sofrendo, da família, os pais. Só os pais sabem o que é ter filho doente. A gente fica doente junto. O casal mais íntimo, quando um fica doente, o outro tem sintomas. É Deus tentando nos unir de uma forma com mais amor, com mais compaixão. Ele percebe nosso sofrimento, nossas lutas internas e externas, nossas dores e também nossos anseios mais profundos. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Ele é paciente e cheio de compaixão. Sua misericórdia te alcança, a misericórdia dele te alcança todos os dias.
Você só está aqui pela misericórdia de Deus. A gente vê tanta gente forte morrendo de uma hora para outra. O diabo, ele tem um objetivo, é destruir a sua vida, é roubar, matar e destruir. Mas a compaixão de Jesus te faz um milagre, um prodígio, uma maravilha, de você estar vivo, para tentar de novo. Só que dessa vez, você precisa tentar com ele, não é com religião. Gente, daqui a pouco Satanás, através da besta e do falso profeta, vai vir aí com o ecumenismo. Sai que é rolo. Não, vamos juntar todo mundo e tal, vamos usar de compaixão. Não. A gente precisa orar pelas pessoas. A Bíblia é bem clara, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, não tem outro. Para chegar no céu, na casa de Deus, para viver a vida eterna com o nosso Pai, na nossa morada eterna, só através de Jesus. Não tem meio termo, não tem... Na casa da Ana Paula, do lado tem, viela, né? Não é entrando numa vielinha. Jesus não é uma vielinha. Jesus é a avenida que nos leva para o céu. A gente tem que andar nele. Não tem jeito. Sua misericórdia te alcança todos os dias, não porque você é, mas porque Ele é. E Ele é amor. Deus é amor. É por isso que nós estamos aqui. Reconheça a compaixão dele por você. Não tente trazer um jugo sobre você maior do que aquilo que já foi posto pelo Senhor, o mal de cada dia. Às vezes nós somos exagerados. Nós às vezes queremos ser melhor do que Deus. Mas você precisa entender uma coisa: você não tem dois de você. Você é único. Você é único, é um DNA para cada um, não tem outra pessoa com o seu DNA, foi Deus que fez isso. Então por que ser dupla personalidade? Por que ter um Dix? Por que você ser fake nas redes sociais? É porque quem está te guiando, desculpa, é o príncipe deste mundo, Satanás. E é sutil, é tão sutil que parece que eu sou chato, parece que eu sou sem noção, mas não é. É revelação de Deus para as nossas vidas. Sai que é rolo, em nome de Jesus. João 6,37, a parte B. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você veio a Jesus? Verdadeiramente? Tem que continuar. Todo dia é uma luta. Todo dia o Satanás tenta derrubar, destruir, mas nós vamos vencendo em nome de Jesus. Nós precisamos vencer. Então tente mais uma vez com Jesus, agora reconhecendo a compaixão dele. Ele quer te curar, seja qual for o tempo da tua luta, ele quer te curar, ele quer te abençoar. Dele só vem coisa boa. A gente já cansou de falar aqui. Às vezes a gente faz uma entrevista e faz algumas perguntas, e a gente sabe dar a resposta certa. Isso que você fez é de Deus? É de Deus? Não, a gente nem precisa perguntar, né? É de Deus ou é do diabo? Não, nem precisa. É de Deus o que você fez? Não. Esse pensamento mal que você teve é de Deus? Não. Esse desejo mal que você teve é de Deus? Você sabe que não. Se não é dele, é do cara suja. 2. Tente mais uma vez com Jesus, agora obedecendo. Gente, essa palavra vai ser falada até Jesus voltar e buscar a igreja. Obedecendo a ordem que ele lhe dá. João 5:8. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Numa versão atualizada para você agora, pegue a sua cruz e siga-me. Para nós, eu tenho a minha cruz, você tem a sua. As mulheres com os homens complicados têm duas cruzes, a dela e ele. Os homens com mulheres complicadas têm duas cruzes, a dele e ela, que 50% para cada um. De vez em quando os homens são um pouco piores, 60%, 40% para as mulheres. Jesus está te dizendo: pega a sua cruz e siga-me. A ordem dele é essa. E se você seguir ele como Judas, vai dar ruim no final.
Jesus não pregou para o paralítico há 38 anos. Ele não fez uma palestra sobre motivação ou falta de fé. Não fez nada disso. Jesus deu ao homem aquilo que ele desesperadamente necessitava: a graça em forma de ordem. A ordem era clara, era bem clara a ordem que ele deu. A ordem que ele deu era para fazer sinais, milagres e maravilhas na vida daquele homem. Era uma nova chance, que era para ele tentar, a partir de agora, curado com Jesus, não voltar a pecar, porque nós vamos chegar lá. Provavelmente o motivo da situação dele deve ter sido o pecado. Obedecer à voz de Jesus não é uma opção, é o único caminho. Não dá para negociar com Jesus. Se você negociar com Jesus, você é meio maligno. Ele é o comandante geral, ele é o todo-poderoso, sabe tudo, faz tudo, pode tudo, possível, o impossível, ele pode o visível, o invisível, ele pode tudo. Então a gente precisa obedecer à voz do Senhor. Obedecer à voz do Senhor é na obediência que o impossível perde a força, que milagres acontecem e que o céu se manifesta na terra. É na obediência, é na obediência, é na compaixão, é entender que Ele te ama, Ele sabe que você vacila, Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe que a gente tem pensamento mal, Ele sabe que a gente tem pensamento mal dentro da igreja, fora da igreja, e a gente está tentando combater isso dentro da igreja, o lachão rará, a gente está tentando combater a fofoca, a maldade dos olhos das pessoas quando vê o outro se dando bem no sentido de sendo abençoado. Gente, nós não podemos ter ciúmes, inveja das pessoas, porque fulano está sendo abençoado e eu não. Ai, o casamento do fulano é maravilhoso. Nossa, e o meu é um caos. Não, você não sabe os problemas que cada casal tem. Se a gente fosse abrir aqui para cada um falar uma presepada do cônjuge, todo mundo tem presepada. Não existe um casal perfeito. E olha, até com Jesus, porque tem a parte nossa no processo que é humana e a gente vacila. Irmãos, perfeição é só quando a gente for transformado, ser glorificado. Mas nós precisamos obedecer à voz de Jesus. A palavra Isaías 1:19. Abre mais ou menos no meio da Bíblia, vai um pouquinho para Salmo, para trás, é isso aí. Para a esquerda, é que eu não queria falar esquerda, né, irmão? Isaías 1:19 nos lembra. Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Irmãos, melhores frutos é o que você está desejando, é o que você quer. É aquele milagre que você está esperando, aquele milagre que você está buscando, aquela transformação, aquela libertação que você está buscando. É tudo, esse melhor fruto da terra, é tudo que você está desejando em Cristo. Mas Ele te conhece, Ele sabe que você tem tentado sozinho no seu achismo. E a gente tem até teólogos no meio da igreja de achismo. Não é de Deus não é da palavra, é de achismo. Teólogos em achismo. Rede social é enganador, irmão. Já levei cada golpe na rede social. Esses dias eu comprei uma furadeira top, parafusadeira, furadeira top, por R$100. Eu vou tomar uma água porque é difícil ser trouxa, né? Irmão, eu acreditei em Papai Noel. Eu acreditei no coelhinho da Páscoa. E nem vou contar o resto da história, porque é pior ainda. Mas eu gastei. Mas a orientação é: se eu obedecer o Senhor, eu vou comer, eu não vou ser enganado pela rede social, por uma televisão de 70 polegadas por R$150. Gente, sai que é rolo, irmão. O diabo não faz isso não, irmão. Às vezes a gente quer ser enganado com o nosso achismo, com nossa teologia. Eu sou assim. Gente, a gente precisa mudar.
Isso não é só uma promessa, esse de se obedecermos, é um chamado para a gente obedecer, para a gente poder ser luz, para a gente poder ser seta, para a gente poder ser embaixador, para a gente ser conselheiro, amigo, advogado, médico, curador. Tem gente aqui que já orou e pessoas foram curadas. Aqui a cura não está na mão de nossa, está na mão de Jesus, e Ele usa os seus ministros, Ele usa os seus servos, e nós somos todos servos e ministros do Senhor, mas eu preciso estar com Cristo, eu preciso ser original, eu não posso ser dix, dupla face, ou melhor, dupla personalidade. Obedecer não é fardo, é a chave que abre portas. O impossível não resiste à voz de quem obedece a Deus. Não tem jeito. Então, tente mais uma vez com Jesus, agora obedecendo a ordem que Ele dá. Ele está dizendo para você, levante e marche. Mude a estratégia, essa estratégia sua é furada. Bater de frente com Deus, só tem um que perde. Nós. E se a gente bater de frente com Deus, tem um que ganha. O diabo. Porque daí a gente é dele, a gente está fazendo a vontade dele. Olha como é terrível. Irmãos, Deus está ansioso para te salvar, para te abençoar, para fazer milagres, sinais e maravilhas na sua vida. O diabo está doidinho para tirar a sua vida. Ele está doidinho para te deixar desanimado. É tudo igual naquela igreja. Como já foi dito uma palavra profética aqui, igreja não é circo. Igreja não é um circo para fazer você ficar alegre, ficar com novidades com os pequenininhos, ou com os marabalistas, ou seja lá o que for. Aqui, igreja verdadeira do Senhor é palavra de Deus, difícil, mas possível. E se nós estamos aqui, é porque Ele está tentando, de novo, fazer com que a gente seja discípulos originais, verdadeiros. E daí vai exigir alguns sacrifícios pessoais, humanos, carnais nossos. Opa, eu já estava indo no 6 aqui. O impossível não resiste à voz de quem obedece a Deus. Então vamos para o 3. Tente mais uma vez com Jesus, experimentando o milagre que Ele tem para você. Essa é a melhor parte da ministração, né? Todo mundo quer milagre, todo mundo quer chave, pena de ouro, caneta de ouro. Todo mundo quer que uma carruagem de fogo baixe lá na nossa casa e vire o nosso carrão. A gente quer tudo que é de bom para nós, né? Mas às vezes a gente não quer dar o nosso melhor para Jesus. Mas, vamos lá, tente mais uma vez com Jesus, experimentando o milagre que Ele tem para você. João 5,9. João 5,9. Isso eu queria ter, eu busco esse poder para a glória de Deus, mas é difícil porque a gente vive no meio onde qualquer um aqui que fizer um milagre extravagante vai ser idolatrado, porque a gente está muito frágil na fé. 5,9. Imediatamente, que palavra poderosa, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. 38 anos deitado na caminha. Eu acredito que a primeira coisa que ele foi fazer foi tomar um banho. Não, mas aparentemente não foi, né? Ele foi para o templo. Lá o pessoal não dava para tomar banho que nem a gente, né? Tem um chuveirão lá em casa de boa para nós. Não, lá o negócio era mais complicado. Um milagre extraordinário aconteceu na vida daquele homem. No momento em que Jesus liberou a palavra, ele escolheu obedecer. E imediatamente uma força sobrenatural encheu o seu corpo. Ele se levantou, pegou a sua maca e começou a andar. Isso nos mostra que sempre vale e sempre valerá tentar de novo com Jesus. Ele está dando uma nova oportunidade para mim e para você. Só que, pelo amor de Deus, você precisa entender, você não pode ser fake com Deus. Você não tente enganar Deus com a sua oraçãozinha malandra. Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer. Senhor, se eu ficar rico, eu vou abençoar a sua igreja. Que nada, meu irmão. Você vai abençoar a igreja, mas o beneficiado principal é você. Você vai curtir, você vai para a Europa, você vai para Paris, você vai para Ubatuba, naquela praia que está zicada lá, né? Tem uma praia aí que o pessoal está jogando aí, dizendo que tem umas bactérias lá que já matou 4. Tem que tomar cuidado. A gente não sabe se é verdade, né? O Guido aí é especialista em Ubatuba. É verdade? Se o Guido falou que é verdade, é verdade.
Se tem alguém especialista em Ubatuba, é o Guido. É o Guido. Em nome de Jesus, irmãos, você precisa experimentar os milagres de Jesus. No final de toda a sua crise, de toda a sua dor, de toda a sua angústia, seja qual for a situação que você passe, você vai chegar a um momento que a solução é Jesus. Tem remédio, tem aconselhamento, tem oração, e tudo isso vai voltar para um lugar só se você não for fake. Jesus é o milagre. O milagre não é um sonho distante, não é algo inalcançável. Onde Jesus está presente, o milagre se torna real, palpável e poderoso. Irmãos, milagre não é ser curado, milagre é ser salvo. Irmãos, isso acaba. E a eternidade com o corpo glorificado deve ser um negócio muito lindo, muito maravilhoso. Gente, a gente já é lindo, porque Jesus habita em nós. Não são os seus cremes não, tá? Não, tá, você tem que se cuidar, tem uns cremes legal aí, né? Tem um shampoo bom, tem. Mas assim, a gente vai ser glorificado, a gente vai eternamente estar com Deus. Lucas 1:37. Mateus, Marcos, Lucas 1:37. De repente dá trabalho para achar, mas a leitura é rapidinha. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Ele quer que você experimente milagres na sua vida. Ele quer que você tente de novo. Ele faz milagres, prodígios, maravilhas, mas Ele quer a tua integridade, a tua honestidade, a tua pureza, pois nada é impossível para Ele. Vamos concluir. E você, está pronto para experimentar o milagre de Jesus? Todo mundo diz sim. Todo mundo diz sim. Ah não, é amém ou é sim? Ou uhul? Quem é de sim é sim, quem é de glória a Deus é glória a Deus, quem é de uhul? Todo mundo está pronto para o milagre? Eu curto o uhul. Uhul. Você já tentou? Você que já tentou tantas vezes e só encontrou frustração. Você que já fez de tudo, mas não encontrou a solução. Tente mais uma vez, agora tente com Jesus. E tentar com Jesus não é falar, Jesus, agora eu estou contigo, faz. Não, você precisa mudar. Ele conhece seus pensamentos. Ele conhece todos os seus pensamentos. Então reconheça a compaixão que Ele tem por você. Obedeça as ordens que Ele lhe dá. Experimente o milagre que Ele tem para você. Gente, com Jesus tudo vai dar certo. Tudo dá certo com Jesus. Se não está dando certo, o vacilão sou eu e você. O culpado sou eu e você. E não dá para enganar Ele. A gente até tenta, mas não dá. Quem não já tentou enganar com a conversinha? A gente começou uma oração falando uma coisa. Não, calma aí, Senhor, deixa eu corrigir minha oração, que eu estou tentando te enganar. Eu estou pagando aqui de malandrinho com o Senhor. Ele conhece eu e você. Fechando, Salmo 37, 25. Já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Davi falou isso lá atrás, e nós repetimos aqui, eu nunca vi um justo desamparado, nem mendigar o pão, um justo. Até nós, que na maioria dos momentos somos injustos, a gente não quer que você mendigue o pão de maneira nenhuma, a gente quer ser seu amigo. Então, em nome de Jesus, tente mais uma vez, agora com Jesus. Jesus quer operar o milagre na sua vida, em nome de Jesus.